Namastê! Meus amigos, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês mais algumas informações muito importantes sobre a prática da meditação. Em um vídeo anterior eu comentei sobre alguns conceitos importantes cientificamente comprovados sobre essa prática. E tudo isso que eu trouxe é baseado no livro que eu estudei, A Ciência da Meditação. Um livro acessível para qualquer pessoa, mesmo para quem ainda não utiliza dessa prática no seu dia a dia. E eu venho trazer mais algumas informações que eu considero que vão nos dar mais segurança para que a gente possa um dia, quem sabe, introduzir esta prática no nosso dia a dia com mais certeza do benefício que ela vai trazer. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a faixa etária. Muitas pessoas têm um pensamento de que a meditação é só para quem tem a vida muito corrida ou para aquela pessoa que já está com uma certa idade e quer desacelerar. Agora é a hora de parar. Não. A meditação ela é indicada para qualquer faixa etária, inclusive na infância. Existem alguns lugares que utilizam dessa prática, em algumas escolas, por exemplo, para que as crianças já consigam se moldar o cérebro para quando atingirem a fase adulta, consigam atravessar as dificuldades com um pouco mais de tranquilidade. E então, inclusive para jovens, é muito utilizado a meditação, é muito recomendado, por conta das crises de ansiedade, a hiperatividade, a dificuldade de se concentrar em alguma atividade importante e também em algumas disfunções, algumas síndromes, por exemplo, tá? Que são de cunho emocional. Mas também gostaria de trazer a importância, o impacto que esta prática, quando executada diariamente, cada vez por mais tempo, quando você consegue sentir o bem-estar em ficar 30, 40 minutos ou até 1 hora em uma prática contemplativa, em que você vai focar em algum ponto e depois você vai controlar os seus pensamentos. Então, é comprovado cientificamente que essa prática, quando é feita de forma rotineira, por um bom tempo, ela pode trazer benefícios reais para o nosso cérebro. Nesse livro, eles comparam 3 tempos diferentes. O antes da meditação, que normalmente nós estamos ansiosos, com a mente bem perturbada por pensamentos. O durante a meditação, que é um período que a gente vai cessando os pensamentos e que a gente vai conseguindo sentir o bem-estar. E o depois. O depois, a gente já está numa sensação de plenitude maior. Mas, logo depois, quando a gente enfrenta o dia a dia, os prazos tão corridos, a gente acaba tornando a nossa mente imperturbável novamente. E a gente volta para aquele estado inicial. Então, o que eles observaram? Nas pessoas que utilizam da prática por muito mais tempo, eles conseguiram observar não apenas um estado modificado ou estado alterado, que é justamente a sensação que eu tenho após a meditação. Eles perceberam que essas pessoas, que praticam por mais tempo, o antes da meditação é muito diferente, porque eles já estão em um estado de equilíbrio maior. Então dá para perceber, eles fizeram vários estudos, inclusive utilizando de tecnologia para fazer neuroimagens, e eles observaram que no cérebro de pessoas que praticam por muito mais tempo, tem a tendência da neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro, quando ele se depara com essas atividades contemplativas e repetitivas, nós acabamos gerando novas sinapses. Então, ele tem tendência a religar
sistemas neurais, né, fazendo com que o cérebro gere uma modificação, que é chamado de traço alterado. Então a gente consegue perceber nessas pessoas que praticam por mais tempo que elas tendem a manter uma mente imperturbável por muito mais tempo. E isso traz toda uma consequência benéfica, principalmente para o seu corpo físico. Então também é comprovado que essa prática, tá, como ela está diretamente ligada ao nosso córtex pré-frontal, que é uma região atrás da nossa testa, e esse córtex, ele é a região do nosso cérebro que gerencia as nossas emoções. Então, quando a gente acostuma o nosso corpo, o nosso cérebro naquela condição contemplativa por mais tempo, durante todos os dias, o nosso córtex consegue gerenciar mais as nossas emoções e o nosso eu. E por isso traz consequências benéficas a níveis hormonais. A gente consegue equilibrar o metabolismo, a gente consegue fazer com que o crescimento celular não seja desordenado, diminuindo as doenças corriqueiras, porque a gente vai fortalecer a nossa imunidade. Foi comprovado também cientificamente que essas práticas reduzem consideravelmente o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando ele está muito aumentado, ele pode trazer consequências bem negativas, inclusive problemas cardiovasculares. Tanto que a gente vê hoje em dia que para ter problemas no coração, não é mais como antigamente, que a pessoa precisava ter numa idade mais avançada. Hoje a gente tem visto muitos jovens adquirirem problemas muito mais cedo, por conta da vida conturbada, hábitos inadequados. Então essa prática ela faz você parar em um tempo do seu dia para realmente desacelerar, para permitir que o seu corpo recupere a energia e, por consequência, o seu corpo físico também vai agradecer. Então eu achei essas informações, queridos, muito, muito importantes, porque não é a prática em si de você estar em silêncio, de você achar que você não vai pensar. Não é dessa forma. Inclusive, eles dão uma dica de como é que a gente pode introduzir essa prática no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, estar em uma posição confortável, em um ambiente que lhe traga paz, de preferência para quem está começando. Você vai ficar numa posição confortável e você vai começar a prática pela respiração. Inspira pelo nariz e expira pelo nariz também. Então essa prática de inspirar e expirar, você automaticamente se concentra neste movimento, certo? E automaticamente, quer dizer, com o passar do tempo, a sua mente vai diminuindo o fluxo de pensamentos, diminuindo porque você está concentrando a sua atenção na respiração. Depois que você sente que aquele turbilhão de pensamentos já está cessando, diminuindo, e que você vai começando a sentir aquela plenitude, aquela paz, você faz a prática da bondade amorosa. A prática da bondade amorosa é você focar na sua mente pensamentos positivos, pensamentos em que você se vê bem e você se vê fazendo o bem para outras pessoas. Essa é a prática da bondade amorosa. E posterior a esse tempo de prática, você faz o controle do pensamento. É como se você ficasse como observador. Você observa o pensamento vindo e automaticamente você elimina ele da sua mente. Você elimina de que forma? Voltando a sua concentração para a respiração. Então essa é uma forma que eu achei viável para quem vai começar essa prática. E outra, persistência. Persistir e continuar. Porque os benefícios, eles são a longo prazo e você só vai conseguir ter habilidades quanto mais você praticar. É igual ao esporte. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer pouco a pouco as informações, tem muitas informações valiosíssimas para trazer para vocês, mas eu acredito que de pouco você vai conseguir absorver melhor.
Agradeço a sua atenção de sempre, desejo a vocês um carnaval abençoado, de muita proteção, de muita paz. Toda a minha gratidão. Namastê.